Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos aí à nossa quarta aula e hoje nós vamos falar sobre administração salarial, os objetivos da administração de remuneração. Alguns fatores internos e externos, eles condicionam a formação da massa de remuneração. No âmbito interno, pode-se considerar a tecnologia, a saúde financeira, o custo da mão de obra em relação ao faturamento e avaliação, e a hierarquização dos cargos, os grupos internos de influência e os costumes baseados em crenças relacionadas ao estágio de desenvolvimento aí da organização. Já no âmbito externo, considera-se o quê? A situação geográfica, a conjuntura econômica do governo, os sindicatos, os paradigmas de grandes empresas, os componentes éticos e psicossociais também, e após associar as informações obtidas nos dois processos, tanto no âmbito externo quanto no âmbito interno, é possível definir a política salarial da organização e implementar o plano de cargos e salários, que é o PCS. Então, a partir da necessidade das empresas, de seus colaboradores, surgiu o conceito de remuneração total, que é constituída por três componentes principais: a remuneração básica, os incentivos salariais e os benefícios. Na remuneração básica, nós temos o salário mensal ou o salário por hora. Incentivos salariais, nós temos o quê? Uma remuneração variável, ou seja, bônus, a participação nos resultados. Quanto aos benefícios, nós temos o seguro de vida, o seguro saúde, e as refeições que são subsidiadas. Esses são incentivos salariais que constituem o diferencial dos sistemas de remuneração contemporânea, pois podem variar de acordo com os requisitos, como produtividade, metas, horas extras, entre outros aí. Como veremos também no quadro a seguir, um exemplo de incentivos em curto prazo e a longo prazo. Como podemos observar aí no quadro apresentado, temos o tipo e a descrição, Por exemplo, bônus e prêmios. Nós temos, este programa, ele prevê a avaliação a curto prazo, mediante um conjunto de indicadores e metas previamente acordados, sendo o pagamento de bônus efetuado após a apuração dos resultados. E o valor aí dos bônus é pago em dinheiro. Nós temos também, como a gente pode observar no quadro, a participação nos lucros ou nos resultados. Esse tipo de programa segue a mesma lógica do bônus ou prêmios, contudo sua prática foi consagrada no Brasil por meio da Lei 10.101, que disciplina a maneira como esse incentivo ele deve ser implementado e estabelece incentivos de redução de encargos trabalhistas para as empresas que adotarem esse modelo de participação nos lucros e resultados. Nós temos também aí, conforme vocês podem observar, o comissionamento, que é o programa de incentivo focalizado na força de vendas. Então, há uma abordagem tradicional que implica o pagamento de um percentual sobre as vendas realizadas. Nós temos também aí o prêmio de vendas, que é o programa também voltado para a força de vendas. Ele prevê o estabelecimento de indicadores e metas para a equipe de vendas e o pagamento de um bônus mediante ao resultado alcançado, essa superação dessas metas. E tem como objetivo incentivar não apenas a geração de volume de receita, mas a realização de outros objetivos importantes para a equipe de vendas, como a redução de inadimplência, o desenvolvimento de novos clientes e mercados, entre outros. Nós temos também, como vocês podem observar, a participação acionária, ou seja, opções de ação. O profissional tem o direito de adquirir no futuro, a um preço pré-determinado, um número específico de ações da empresa.
compra de ações, né? A empresa concede a determinados profissionais o direito de adquirir também ações da própria empresa. E no ato da adesão ao programa, para o pagamento aí em data posterior. Temos também o bônus em longo prazo, aí, conforme vocês podem observar aqui no quadro. Este programa ele prevê a avaliação de resultados de longo prazo e o pagamento de bônus e a apuração dos resultados. O valor do bônus é pago em dinheiro. Tá? Então, o sistema de vantagens, né, da remuneração variável, ele apresenta vantagens e desvantagens. Então, algumas vantagens que a gente pode citar é que ele ajusta a remuneração às diferenças individuais das pessoas, ao seu desempenho e ao alcance de metas e resultados. Outra vantagem é que ele funciona como motivação intrínseca, ou seja, como fator motivacional, dando ênfase à autorrealização pessoal. Também premia o bom desempenho e incentiva o desempenho excepcional. Nós temos também como vantagem desse sistema de remuneração variável é que ele focaliza os resultados ao alcance de objetivos, permite uma autoavaliação de cada pessoa, pois funciona o quê? Como uma retroação. E ele também estabelece uma remuneração adicional e contingencial. Não produz impacto sobre os custos fixos na organização. Mas nós também temos as desvantagens dos sistemas de remuneração variável, Então nós podemos citar aí, dentre as desvantagens, que ele requer uma certa desadministração salarial. Ele altera as estruturas salariais lógicas e essas estruturas rigidamente estabelecidas, instalando a contingência em função do próprio desempenho aí de cada colaborador. Ele quebra a isonomia dos ganhos dentro da organização, ele reduz o controle centralizado dos salários e ele pode provocar queixa dos funcionários não beneficiados e possíveis pressões sindicais também. A remuneração funcional, ela precisa de etapas para a elaboração de um plano de cargos e salários. Então, aí nós temos a primeira etapa para essa elaboração do plano de cargos e salários, que é o PCS. A primeira fase é a fase de preparação, ou seja, a fase do diagnóstico organizacional, do planejamento e da divulgação. Na segunda fase de elaboração do plano, nós temos a análise e a descrição do cargo, conforme a gente já viu nas aulas anteriores. Nós temos a avaliação dos cargos, nós temos a pesquisa salarial, a montagem da estrutura salarial e a definição da política e das normas. Já na terceira fase de elaboração de um plano de cargos e salários, nós temos a disseminação das políticas e das normas juntos aos gestores e da divulgação aos empregados, aos colaboradores. Então, nessa primeira fase de preparação, o que a gente precisa? O primeiro passo, conforme eu falei para vocês, é o diagnóstico organizacional. E o que é isso? O diagnóstico organizacional é um levantamento de informações importantes sobre o contexto da empresa. Alguns pontos devem ser necessariamente identificados aí nesse diagnóstico organizacional. Por exemplo, o histórico da empresa, a estrutura organizacional, o sistema de remuneração vigente hoje na empresa, se ele é sistematizado ou se ele é empírico, o nível de insatisfação com o sistema vigente, os cargos utilizados e a dispersão salarial, também as reclamações trabalhistas com foco em cargos e salários, as tentativas anteriores de sistematização da administração de salários. Também nessa primeira fase do diagnóstico organizacional, é importante ter o sistema de comunicação usual da empresa, as relações com o sindicato, a visão dos trabalhadores sobre o assunto, a existência de representações internas, o estágio de desenvolvimento organizacional. Precisa também ter nessa primeira fase
os principais valores da organização, os centros de poder, as demandas motivacionais predominantes, os motivos determinantes da decisão, né, de se desenvolver aí esse sistema. No planejamento do plano de cargos e salários, a implementação ela deve ser planejada de modo a prever as ações em cada etapa de trabalho e a preparação do material necessário. Alguns pontos que devem ser focados em cada etapa de desenvolvimento do projeto são a divulgação, né, desse projeto, conforme também a gente já comentou aí nas aulas anteriores, que é importante a gente estar divulgando o que está acontecendo, por que está acontecendo aos colaboradores, para que a gente possa também ter uma devolutiva, a análise e descrição de cargos, a avaliação de cargos, a pesquisa salarial e as demais etapas, né? Por exemplo, os recursos de informática disponíveis para a realização dos estudos estatísticos e da definição de cenários aí de enquadramento de custos. É preciso essa divulgação, né? É preciso que seja um assunto sobre essa implementação, ele seja amplamente divulgado aos colaboradores, a fim de que não sejam criadas também falsas expectativas, né? Que a credibilidade da empresa e desse plano de cargos e salários, ela seja garantida. Para isso, é importante que haja uma comissão de acompanhamento. Assim, a divulgação pode ser feita, por exemplo, por meio de cartilhas explicativas para os colaboradores, jornal interno, né, se houver na sua empresa, do quadro de aviso, de comunidades, enfim, o importante é estar sempre divulgando e deixar aí bem claro, né, não criando falsas expectativas nesse plano aí de cargos e salários.